Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 66 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Será muito importante que você faça as anotações do que nós iremos aprender. E o assunto a ser estudado hoje é um gênero textual chamado artigo de opinião. Os objetivos propostos para esta aula são identificar as características do gênero artigo de opinião e produzir um artigo de opinião. Muito bem, nós vamos começar então fazendo a leitura de um artigo de opinião. Entretanto, a professora dividiu essa leitura por partes, porque ao mesmo tempo que a gente for fazendo essa leitura, eu já vou comentando com vocês, as partes deste artigo de opinião. Então vamos lá. Vamos começar então aqui com o início, a introdução. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas há casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como sendo de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo de vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto. Na cesárea como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Bom, pessoal, o trecho do texto que a gente acabou de ler é a introdução de um artigo de opinião, que é também um gênero argumentativo. Comumente é divulgado nos jornais, revistas e até mesmo blogs. O objetivo primeiro de um artigo de opinião é defender uma ideia ou um ponto de vista. E por tratar de temas relevantes da vida em sociedade, esse gênero ele acaba sendo muito divulgado no nosso dia a dia. As características principais desse gênero incluem uma linguagem alinhada com a norma culta da nossa língua portuguesa. Então você observou já nessa introdução, o uso da norma padrão da língua. Como se trata de um gênero argumentativo, basear-se também em bons argumentos que sejam plausíveis e consistentes é muito importante, porque aqui nós estamos falando de artigo de opinião. Os artigos de opinião, eles tratam de temas que apresentam relevância coletiva e social. Temas que precisam ser discutidos e reavaliados. A função social do artigo de opinião, ela é bastante clara, promover um debate público sobre questões sociais. Nesse início de texto aí que a gente leu, estamos ali debatendo, nesse artigo de opinião, sobre a violência obstétrica nas mulheres. Então, é um tema de relevância coletiva e também de relevância social. A construção de um artigo de opinião, ele
acontece então, né, de acordo com essas três partes aí. Então, todo artigo de opinião tem que ter introdução, desenvolvimento e também a conclusão. Na introdução será apresentado o tema que será discutido, né? Já dá indícios da opinião do autor e também aborda a sua tese. A tese funciona como uma pergunta guia, né? Ou seja, aquilo que será discutido durante o texto. No trecho que a gente leu então ali no início, a gente pode identificar os elementos presentes na introdução. Então, só naquele trecho que a professora leu, né, nós podemos identificar o tema, que é a violência obstétrica, e também a tese que será defendida pelo autor desse artigo de opinião. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Essa é a tese que ele está defendendo, né? Muito bem. No desenvolvimento, que seria então a segunda parte, o autor ele vai discorrer sobre o tema, buscando sempre defender o seu ponto de vista. E para isso, então, a argumentação ela é essencial. O autor, né, não deve promover suas opiniões sem embasamento. É um artigo de opinião, mas ele não vai dar essa opinião sem estar embasada em dados estatísticos, números, pesquisas. É muito importante que ele dê embasamento, que ele faça referências, que ele cite fontes, que ele cite fatos concretos, que ele cite números, né, baseados em pesquisas, em dados estatísticos, tudo isso para fundamentar a sua tese. Muito bem, vamos então agora ler a parte que corresponde ao desenvolvimento deste artigo de opinião. Então, continuando lá aquele texto, né? Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que 1 em cada 4 mulheres vivendo com HIV/AIDS foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Bom, pessoal, então nesse trecho, né, eu vou voltar um pouquinho aqui, nesse trecho que a professora leu para vocês, que pertence então ao desenvolvimento desse artigo de opinião, né? Então nessa parte o autor vai começar a argumentar. E nessa argumentação ele vai citar, né, fontes, ele vai citar estudos, pesquisas, porque tudo isso vai fundamentar a sua opinião. Então ele cita lá, né, um estudo realizado na Universidade de Harvard. Então ele está dando embasamento para a sua argumentação, né? Ele diz ali, ó, mas isso é baseado lá na pesquisa que 1 em cada 4 mulheres. Então isso não foi ele que inventou. Ele foi buscar essa informação, né? Ele foi embasar a sua opinião, tá? Quando ele diz também ali que ele cita, né, o México, a Organização das Nações Unidas. Então tudo isso serve para referenciar, né, essa parte da argumentação. Aí ele vai falar de um estudo feito no Brasil, no estado do Mato Grosso. Ele também foi buscar essa informação.
dizendo que as mulheres indígenas elas têm 6 vezes mais chances de morrer no parto do que mulheres brancas. Então ele está falando dessa violência obstétrica, ele está argumentando, né? E ele está referenciando essa argumentação, está tornando essa argumentação mais sólida, né? Para poder defender a sua tese. Na conclusão, então, de um artigo de opinião, o autor ele vai retomar aquilo que foi discutido no desenvolvimento, reforçando a sua tese, né? Aquela ideia que ele está defendendo, que agora foi comprovada pelos argumentos utilizados durante todo o seu texto. Outra coisa importante também, o título, né? É um elemento importante na produção de um artigo de opinião, pois normalmente os títulos eles são polêmicos ou ainda são provocativos. O título, se bem elaborado, bem escolhido, ele vai causar um grande interesse no leitor, né? Ele vai atrair a atenção do leitor. Os artigos de opinião são uma ótima maneira de exercitarmos a nossa argumentação, além de serem textos que são muito cobrados nos vestibulares, né? Exames, Enem e assim por diante. Vamos então agora ler a conclusão deste artigo de opinião que fala sobre a violência obstétrica. Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devemos somar as histórias da clandestinidade do aborto. As leis restritivas de aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Então, é um artigo de opinião, que foi publicado no jornal É o País, Brasil, em 20 de março de 2019, falando aí, deste assunto. Veja como aqui no fechamento do texto, ele retoma lá o tema, ele retoma a sua tese para fazer esse fechamento, Então ele vai citando várias formas de violência obstétrica, E aqui no finalzinho, quando ele diz, todas essas são expressões de violência obstétrica, ele está fazendo fechamento, ele está retomando aquele assunto que ele iniciou lá na introdução, Então aqui nós temos as 3 partes que compõem esse artigo de opinião: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, Reforçando aí a argumentação, porque trata-se de texto de opinião. Texto de opinião, eu vou defender uma ideia, eu vou dar minha opinião, eu vou defender uma tese e eu preciso argumentar baseado em quê? Em dados, em pesquisas. Então, não foi o autor que inventou esses dados, Quando ele diz que as leis restritivas de aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Ele pesquisou essa informação, Ele está embasando a teoria dele, Então, isso é muito importante quando você vai escrever aí um artigo de opinião.
Muito bem, então para a gente simplificar, sintetizar, estruturar, né, para você resumir a ideia aí no seu caderno, coloque lá então, artigo de opinião, né? Características de um artigo de opinião, pertence ao gênero argumentativo, ele pode ser escrito tanto em primeira quanto em terceira pessoa, né? Temos aqui a estrutura, né? Então a flechinha apontando para baixo. A estrutura divide-se em introdução, apresentação do tema e posicionamento do autor. Em seguida vem o desenvolvimento com a defesa do posicionamento com argumentos válidos. Volto a dizer, argumentos válidos são aqueles embasados em pesquisas, em dados, números, ok? Em fontes de referência. Então, isso é um argumento válido. E a conclusão, síntese dos argumentos e a retomada da opinião, a retomada da tese, né? Para fazer o fechamento. Então, você pode anotar aí no seu caderno esse esqueminha que está caracterizando esse gênero textual e também mostrando ali, né, a estrutura desse tipo de texto, como que ele se divide, como que ele se organiza. Muito bem, pessoal, então agora atividades, né? Vá lá para os exercícios, onde você vai poder fazer aí, né, atividades referentes a esse gênero de texto chamado artigo de opinião. Então, você já sabe que você vai ter que escrever, né, um artigo de opinião. Então, muito bem, pessoal. Obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!